Sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Cearense. Estejamos vigilantes para mantermos nosso equilíbrio emocional, a fim de evitarmos as mazelas físicas e espirituais. Ainda a predominância do mal. Por isso, vivenciamos um momento de transição do planeta. Sintamos as energias benfazejas que nos alimentam a alma nesse instante. Um momento de reflexão e o Evangelho nos direciona, nos orienta para uma vida fraterna, onde a liberdade de pensamento seja uma tônica na prática das boas ações. Tenham todos uma noite plena de serenidade. A prece que emana do fundo do coração proporciona um alívio indizível a todos aqueles que sofrem. Com essa certeza, rogamos a Deus derramar sobre nós e principalmente sobre todos que se recomendam às nossas preces a vossa bondade, intercedendo pelos mais necessitados, fazendo brilhar uma luz de esperança e consolação, acendendo a chama do amor e despertando o desejo da reforma interior, tomando boas resoluções. Tende piedade de todos os enfermos e protegei os profissionais de saúde, incansáveis no mistério de salvar vidas. Os idosos e crianças sejam amparados por mãos generosas. Pelo momento que atravessamos, a dificuldade de sobrevivência de irmãos mais vulneráveis tem aumentado dia após dia. Entretanto, um futuro cheio de esperança nos ajuda a suportar com resignação nossas dores passageiras. Paz e luz. Queridos irmãos, cordial boa noite. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Item 13. Missão do homem inteligente na terra. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro o coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? O que diria se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não ergue contra seu Senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário,
ser expulso do jardim? E o será. Não duvideis disso. E arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada, se todos os homens dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus. A tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Instruções dos Espíritos, mensagem de Ferdinando, o Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Caros irmãos, missão na Terra é uma tarefa que se deve cumprir, uma incumbência a executar, sempre visando o bem. A missão na maternidade, na paternidade, no trabalho, nos estudos, etc. O Espiritismo explica que o espírito nunca terá uma missão para o mal, porque suas experiências na Terra foram planejadas para auxiliá-lo sempre a progredir, a avançar, aperfeiçoar-se moral e intelectualmente, para resistir às tentações, com os esforços para domar suas más inclinações, que é a busca do seu verdadeiro espírito, né? Na natureza, todos têm missões. Quando reencarnamos, temos a tarefa principal de evoluir, de melhorar. Essa é uma missão comum a todos, que deve ser colocada em prática dentro do ambiente em que nos encontramos e com as pessoas com quem convivemos, na família, no trabalho, na sociedade, seja onde for. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, o espírito de Ferdinando apresenta alguns pontos interessantes sobre o tema Missão Inteligente do Homem na Terra. E diz em letras bem firmes, com ideias bem úteis para cada um de nós, espíritos transitoriamente domiciliados aqui na Terra, que não devemos se orgulhar do saber, tão limitado ainda no mundo em que vivemos. Que devemos utilizar a inteligência para o bem de todos. Que devemos ajudar a desenvolver outras inteligências. Que devemos empregar o conhecimento para o bem. De não fazer da inteligência instrumento de orgulho e de queda. Assim, agindo, nós estaremos colaborando de alguma forma para que a inteligência seja rica em méritos para o futuro, mas com exatamente a condição de ser bem empregada. Se todos os homens bem dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, o sinal, a tarefa dos espíritos seria mais fácil ao fazerem progredir a humanidade.
Então, muitos, infelizmente, a transformaram em instrumento de orgulho, de perdição para si mesmos. O homem abusa de sua inteligência, como de todas as suas faculdades, mas não lhe faltam lições, advertindo de que uma poderosa mão pode retirar-lhe o que ela mesma lhe concedeu. Daí a necessidade de cada um de nós se esforçar para agir da melhor forma possível. E Jesus é a referência para todos nós, o modelo, o tipo mais perfeito que Deus deu ao homem para servir de guia e modelo para cada um de nós. Ele mesmo afirmou, dado o momento: vinde a mim todos vós que andais aflitos, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, senão por mim. Votos de muita paz, saúde e harmonia, e procuremos seguir aquele brocado popular que diz: cada um cumpra com seu dever, Deus fará o resto. Muita paz, queridos irmãos. Agora vamos pedir ao alto pela fluidificação da água. Pai amado, fluidifica toda a água do nosso planeta, a água dos rios, dos mares, daquela que chega até nossas casas e também daquela água, Senhor, que mata a sede daqueles que não têm lar, que não têm família, que vivem, Senhor, nas ruas. Que Deus nos envie, através da água, fluidos necessários à nossa cura, seja ela do corpo ou do espírito. Nos ajuda, Senhor, para que a cada dia sejamos mais humanos, mais caridosos e mais irmãos. E fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.